Abaixo desse vídeo, eu vou colocar como se fosse uma linha do tempo para a gente ir percebendo como que foi construído o conceito de sexualidade, a compreensão de sexualidade, né? Então, no vídeo anterior, eu falei para vocês sobre a publicação dos 3 ensaios de Freud, que foi em 1905. E eu disse para vocês o quanto Freud contribuiu para desassociar sexo como exclusivamente para a reprodução. Então, sexo como sinônimo de reprodução foi de alguma forma abalado e a gente passa a compreender a partir de Freud, ou passa a considerar a partir de Freud a compreensão de sexo associado à busca por prazer. Isso, gente, foi bem antes da pílula anticoncepcional começar a ser comercializada, a ser mais difundida, que foi algo que aconteceu na década de 60. Mas quando a pílula anticoncepcional começa a ser mais difundida, o que acontece? Se torna mais discutido e mais percebido, reconhecido o quanto as pessoas podem escolher fazer sexo por prazer, podem escolher fazer sexo nos relacionamentos, nas diferentes formas de se relacionar, e podem planejar em que momento uma gestação vai acontecer, se uma gestação vai acontecer. Então já não é a ideia de que se eu fizer sexo enquanto mulher, se eu mulher fizer sexo com um homem, eu vou engravidar. Então a pílula, ela vem como um marco, né, das mulheres pensando, eu posso me relacionar com o homem, eu posso inclusive me casar, mas fazer sexo não é algo que significa que logo eu engravidarei, porque eu tenho acesso a um recurso para planejar, e esse recurso é a pílula, que na década de 60 começou a ser mais difundida. E se a gente pensar bem, isso favoreceu muita coisa, né? Que mais mulheres trabalhem, que mais mulheres estudem, que mais mulheres estudem no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, que mais mulheres, quando escolhem ter filhos, possam ter filhos mais tarde, que mais mulheres tenham acesso a mais direitos. Então a pílula anticoncepcional foi um passo importante, porque existem outros métodos? Existem. Como a gente conversou na aula sobre saúde sexual e reprodutiva, apenas o preservativo vai proteger das infecções sexualmente transmissíveis. Mas qual que é a diferença da pílula? A pílula é um recurso, é um método contraceptivo para evitar a gravidez, que quem escolhe tomar é cada mulher. Quem toma é cada mulher. Não depende que um parceiro use ou concorde, assim por diante, né? Então a pílula, ela foi um marco para as mulheres pensarem sobre as vidas delas sob esse prisma da escolha. Como que eu vou escolher? O que eu escolho nesse momento, né? E falar da pílula e falar das escolhas das mulheres nos leva então a esse campo da sexualidade e direitos, e a gente volta a algo que estudamos em outra matéria, mas a nossa autora, que trouxe tantas contribuições para tantos campos da filosofia, para a psicologia e para pensar o direito das mulheres, que é a Simone de Beauvoir. Quando Simone diz, não se nasce mulher, torna-se, o que ela está querendo dizer é que podemos ter características biológicas, podemos ter vagina, podemos ter útero, podemos ter ovários, podemos ter seios, mas isso não vai definir o que a gente se tornará, não vai definir o que poderemos escolher, não vai definir o que seremos capazes ou não de fazer. Inclusive, houve momentos em que as pessoas disseram assim, não, as mulheres não podem aprender a ler e escrever, não podem ser alfabetizadas, estudar, elas têm útero. Então o útero é porque elas estão destinadas a ser mães, destinadas a ficar em casa. E a gente sabe que não, né? A gente sabe que as restrições de dizer mulher não pode estudar, mulheres não podem votar, mulheres não podem dirigir, mulheres têm que vestir rosa, né? Tudo isso não é biológico, isso é social. E foi, né, a obra da Simone que trouxe
para o feminismo, para o movimento feminista, essa dimensão da experiência vivida das mulheres. Não sei se trouxe ao melhor, influenciou, contribuiu, né? Inspirou é o melhor. Então, o movimento feminista, ele vinha lutando por direitos como o direito ao voto, como o direito à escolarização, uma série de direitos muito importantes no campo público, da política, do trabalho, dos estudos. E na década de 60, no que foi chamada a segunda onda do feminismo, o que ganhou força? Uma ideia dos direitos também relacionados à vida pessoal. Então, se na vida política pública a gente luta por direitos, na vida pessoal também. E o que significa lutar por direitos na vida pessoal? Um direito muito importante é o direito a uma vida sem violência. Né? Quantos de nós já ouvimos frases como: em briga de marido e mulher não se mete a colher, roupa suja se lava em casa, como se a violência que acontece no âmbito íntimo, no âmbito doméstico, privado, não fosse uma questão política. E foi com o movimento de segunda onda, as feministas, mobilizações e reivindicações, que começou a ser reconhecido quanto muito da nossa vida íntima, nossos corpos, nossos desejos, nossos relacionamentos e a nossa sexualidade tem sim a ver com política, tem sim a ver com direitos. Então as mulheres, elas têm o direito a não sofrerem violência física, a não serem estupradas, não sofrerem violência sexual, aquela ideia de que se a mulher é estuprada é porque de alguma forma ela provocou. Hoje a gente sabe o quanto isso é uma violência. Hoje a gente sabe que mesmo num casamento, mesmo num relacionamento, o sexo ele precisa ser um desejado, precisa ser uma escolha. Né? Se ele é imposto, se não há o consentimento da mulher, é uma violência. Então, o conceito de sexualidade ele foi ganhando ao longo do século XX essa dimensão política. Então, eu vou colocar aqui embaixo, né, o que a gente vem discutindo. Freud, a pílula anticoncepcional, a publicação do livro Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, a segunda onda do feminismo, que teve como lema a ideia de pessoal é político, e também as mobilizações pelos direitos das pessoas homossexuais. Né? Se a sexualidade tem a ver com direitos, também é um direito eu me relacionar com quem eu desejo, eu amar quem eu amo, eu não precisar esconder, né? Se eu sou uma mulher que me sinto atraída, que me relaciono, que amo outra mulher, isso é algo que faz parte da minha experiência como ser humano. A minha sexualidade faz parte da minha experiência humana, então proibir isso é negar um direito, que é o direito a desejar, viver os meus desejos, os meus afetos, os meus relacionamentos. E aqui na linha do tempo que eu vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar a revolta de Stonewall, que foi em 1969, que foi quando a polícia nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, tentou fechar bares em que eram frequentados por pessoas lésbicas, gays, bissexuais e também travestis, transexuais, transgêneros, fechar, dizendo que era errado, que era proibido, que era crime. E aí eles resolveram se revoltar, fazer uma parada, né, andar pelas ruas de São Francisco. Andaram por dias reivindicando o orgulho gay. Né, o orgulho de sermos como somos, o orgulho de vivermos nossos desejos, o orgulho de amarmos. Né, foi aí que começou o movimento do orgulho gay, que hoje é conhecido como orgulho LGBT, e o Brasil tem uma das maiores paradas, né? A parada LGBT do Brasil é uma das maiores. E então, vamos lá. Primeiro eu falei de Freud, como o conceito de sexualidade ele se amplia, né, para o campo das fantasias, dos desejos, dos prazeres. Então eu falei da sexologia, né, como a pesquisa sobre sexualidade avança. Então eu vou colocar aqui embaixo também Alfred Kinsey, William Master e Virginia Johnson, que tiveram grandes contribuições para a pesquisa científica sobre a sexualidade no campo da sexologia. Vamos colocar também a Simone de Beauvoir e a segunda onda do feminismo, e agora, né, o movimento pelo orgulho LGBT,
que culminou na reivindicação de que a homossexualidade deixasse de ser considerada uma doença, e foi o que aconteceu. Em 1973, a Organização Mundial da Saúde percebeu que não fazia sentido, né, que aquela ideia de que sexo não reprodutivo como desviante, ela vinha de concepções distorcidas, né, lá da sexologia do século XIX, e que não havia motivos para manter a homossexualidade no rol de doenças. Então, em 1973, teve essa conquista, né? Esse vídeo, então, é para a gente registrar a relação entre sexualidade e direitos. E para isso é importante a gente guardar esse lema feminista da década de 60, de que o pessoal é político.